Boa noite, gente. Estamos esperando só entrar o nosso convidado aqui, o Fábio Lourenço, e já começamos o nosso bate-papo sobre essa proposta de reforma. Vai melhorar agora, quer ver? Agora melhor. Vamos começar agora a nossa live. Estou esperando entrar no ar aqui o Fábio Lourenço, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de município aqui de Cáceres. E nós vamos falar sobre a proposta de reforma à Previdência que está hoje tramitando lá na Câmara Municipal. Só avisar aqui o Fábio que ele tem que conectar no Insta, né? E entrar na live de uma vez. Não é uma ligação, né? Então vamos lá, mas é assim mesmo. Como a gente está lidando com a tecnologia, todos os dias estamos aí tendo novidades, né? E às vezes, né? Faz ao vivo. Tem alguma coisa. Boa noite, Fábio. Boa noite. Agora sim. Então, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para discutir essa proposta de emenda à lei orgânica do município, que foi encaminhada para a Câmara e que a gente sabe que se trata daquelas alterações no regime previdenciário. Inicialmente, nós recebemos a proposta com os vereadores lá da Câmara, já assim com uma certa expectativa, porque a gente sabia que viria, depois que foi aprovada a emenda constitucional 103, né, lá da Federal. E por ter, né, um regime próprio de previdência no município, que tem como base a Lei Complementar 62, nós, na verdade, esperávamos que viesse uma nova Lei 62 para a Câmara Municipal, mas foi encaminhado, né, agora neste ano já, uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, alterando alguns parâmetros. E essa proposta foi reapresentada, né, uma segunda vez, com algumas alterações. Hoje nós, inclusive, tivemos uma reunião da CCJ, onde nós analisaríamos alguns pontos. Tínhamos marcado para amanhã, né, uma audiência pública para discutir, né, pontos dessa proposta, porque se trata de uma coisa que vai alterar a vida não só a vida dos servidores, mas a vida das famílias dos servidores. Então não poderíamos passar direto sem a discussão em uma audiência pública, até mesmo para que houvesse oportunidade de termos outros pontos de vista, etc. Fizemos alguns pedidos de informação relativos à questão da compulsoriedade de alguns artigos e o caráter facultativo de outros. Não foi satisfatória, né, para a comissão e acabou por ter sido cancelada a audiência de amanhã. Então, como tem um substitutivo que foi enviado, esse substitutivo ele começa a contar com prazo novo, está dentro do prazo, então foi cancelado. Nós não vamos ter audiência. Mas nós já tínhamos marcado essa conversa, né, com o nosso presidente, que já há muito tempo vinha anunciando, né, a expectativa dessa proposta de alteração no regime previdenciário, e como representante, né, sindical, ou seja, representando aí a parcela significativa dos servidores, não poderíamos deixá-lo de fora dessa discussão. Então, Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite, boa noite, e fica à vontade aí para começar. Então, César, primeiramente um prazer falar com você, né? Sempre a gente não fala aí, tendo visto a pandemia, né? E agora reuniões e conversas com todo virtual, né? Então, quando a gente soube dessa situação que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal, projeto, né, de alteração, a gente ficou na expectativa
iria um projeto que iria penalizar muito a classe dos servidores públicos municipais. Até porque, a nível nacional, ele coloca o servidor público como um dos melhores salários do país. E aí a gente olha para a nossa realidade e a gente vê que isso não é a expressão da verdade. Hoje nós temos aí uma massa significativa de servidores que estão num teto de R$ 2.000. O que é isso? É o salário base dele, né? De R$ 700 a R$ 817, mais o adicional de serviço. Certo. Diante disso, esses servidores eles recolhem hoje já 11% para a nossa Previdência. Com a chegada desse projeto, que não deixa nenhuma brecha, né, até então, para que o servidor possa ter um diferencial nessa lei, né, levando em consideração quem ganha um salário alto e quem ganha um salário médio e quem ganha um salário baixo. Certo. Hoje, quem ganha um salário baixo, hoje nós temos mais de 800 servidores. Ô, Fábio, acho que você está com a mão na frente do microfone aí, quando você está segurando o celular. Será? Estava, certeza. Tudo bem. Agora você já sabe ver o microfone. É a tecnologia. Isso. Melhorou? Certo. Melhorou bastante. Tranquilo. Então, você está falando que a gente tem os servidores que ganham salário baixo, o salário médio e o salário alto. Se bem que é difícil a gente falar de salário alto hoje no Brasil em serviço público, né? Porque a maioria dos municípios realmente tem salários, né, que são, vamos dizer assim, quando considerados altos, são aqueles salários mais próximos das necessidades mesmo das pessoas. Mas, infelizmente, nós temos salários muito baixos, né, no município. Isso. E assim, a gente olhando hoje, pesquisando e fazendo uma pesquisa da estrutura da Prev, né? Hoje a Prev ela tem hoje 1.711 servidores ativos, ou seja, o pessoal que está trabalhando, né? Nós temos aí uma população de aposentados e pensionistas de pouco mais de 325 servidores, né? E um patrimônio de mais de 115 milhões aplicado. Então, se você olhar a proporção de quem está trabalhando e quem está recebendo da Prev, né, a sua aposentadoria, a sua pensão, é um número bem significativo, né, na proporcionalidade de quem está trabalhando. Então, eu penso que é possível fazer esses ajustes, levando em consideração o salário de cada servidor. Né? Então, podemos citar um exemplo aqui. Quem ganha até R$ 1.500 pode pagar 9%. Né? Quem ganha de R$ 1.500 até R$ 3.000 paga os 11%. Quem ganha acima de 4 ou acima de 5 salários mínimos, vamos além, acima de 6 salários mínimos, ele paga os 14%. Aí a gente vai conseguir fazer um equilíbrio, dando para aquele que hoje ainda ganha muito. Para todos os colegas servidores e internautas que nos acompanham nesse momento. Hoje, ele é refém de área, quem pode fazer, ele é refém de hora extra, quem pode fazer, e aí você encontra esse servidor em uma base achatada, né, com salário bem aquém. A administração municipal permaneceu por 8 anos na gestão, encerra agora em dezembro de 2020, e não conseguiu fazer que a base achatada ela sofresse uma equiparação salarial digna. Hoje a gente consegue perder para municípios como Porto Esperidião, Vitória do Oeste, Mirassol do Oeste, que tem salários mais atrativos, né, e melhores para os seus servidores. Então, assim, a gestão deixou a desejar, né? Ela se preocupou muito com a estrutura e esqueceu da estrutura humana, né? Que para tocar essa estrutura automobilística e essa estrutura virtual que a prefeitura tem hoje, ela precisa do ser humano para tocar ela. E hoje esse servidor ele ganha
pouco do trabalho que eu desempenho. Fábio, a questão do salário acho que é uma das principais nas reclamações que a gente tem. Sim, Eu cito o exemplo, né, que é até da sua categoria, que são dos motoristas. sim, Né? A gente tem aí motoristas que estão lidando com patrimônios em valores, né, vamos colocar assim, que ultrapassam R$ 100.000, outros com sim. patrimônios inestimáveis, né, como por exemplo os motoristas de ônibus escolar. Sim. E muita gente às vezes aqui está nos acompanhando ou vai assistir ainda o vídeo no YouTube, no Facebook. Eu queria que você falasse para o Brasil, qual é o valor do salário base de um motorista de ônibus escolar, por exemplo, que transporta lá 40 crianças ou no Avan, seja qual for o ônibus que ele transporta? Qual que é o salário de um motorista? Salário Então, base? hoje nós temos o servidor hoje mais novato, vamos dizer assim, no serviço público municipal, ele tem 6 anos de serviço público. Então, pela nossa tabela salarial, ele vai receber, né, um salário base aí de pouco mais de R$ 1.180, né? Mais o adicional do tempo de serviço desses 6 anos, que ele consegue muito, muito mal atingir R$ 1.500 hoje para trabalhar 40 horas semanais, né? E nós temos situações que ele faz muito mais que isso, ele trabalha muito mais que 8 horas por dia. Porque não é muito Certo. fácil você sair da sua casa às 4 horas da manhã, para a prefeitura, pegar o seu veículo, sair para a zona rural, porque até então o transporte ele é rural, os alunos da zona rural para a zona urbana estudar, Sim. um número significativo, e mesmo aquele que está lá na zona rural que puxa para os distritos, onde estão as escolas, ele levanta nesse horário, sai com esse veículo e ele trabalha o dia inteiro com esse veículo, retornando à sua residência ali às 8, 9 horas da noite, quando ele entrega Extremamente desgastante. o último aluno e retorna para sua comunidade ou para sua residência, né, se ele morar na vila, né, no distrito, ou na própria zona urbana. E isso é um ciclo diário, né? Só que dia e trabalhando e para receber esse salário muito baixo. Aí a prefeitura ela consegue, com muita pressão do sindicato, pagar alguma coisa de hora extra. E ainda é muito baixo, porque o salário base dele é baixo. Ele faz Sim, agora. 60 horas, né, Uhum. para Só que as receber. horas extras elas não podem ser ordinárias, né? Sim, Porque, como o próprio nome diz, são horas extras. Não existe jornada de 60 horas ainda sim, não, autorizada na nossa Constituição Federal. Então, não. Mas aí taxou-se esse índice de 60 horas, né, que ele faz muito mais. Inclusive, o pessoal entra depois na justiça com todas as suas fontes, toda a área trabalhista, você sabe, para receber esses precatórios que rolam aí. Muitas vezes até sai dessa vida e não recebe esse precatório, fica para a família, para os herdeiros. Mas, assim, uma situação que pimento, que trabalha muito e tem um salário muito bem da nossa realidade. tá, você falou de um servidor de 6 anos, né? 6 anos, Certo. E o o mais servidor que novato. entra hoje? Hoje, se ele entrar, ele entra com um salário base de 817, né? Um adicional de tempo de serviço que ele não tem. Aí, para complementar e cumprir a Constituição, que nenhum brasileiro, nenhum trabalhador, nenhum pai de família pode ganhar menos que um salário mínimo vigente no país, a Sim. prefeitura simplesmente Complemento. ela complementa o salário, cumpre lei federal, cumpre Constituição, e ele fica com um salário de 1.040. Tá, só uma pergunta, Fábio. Hoje, na situação dos servidores, por exemplo, com os motoristas, que então tem um salário base aí, começa em R$ 817, e aí fazendo 60 horas, né? Trabalhando 60 horas. Quer dizer, pode até trabalhar mais, trabalhar 70, né? No Sim, transporte escolar, 100 mas só vai horas, receber 100 horas, só 60. vai receber por 60. Sim. Recebendo para 60, aí ele tem a contribuição previdenciária sobre as horas extras. Então, o que acontece? Hoje a Previdência, ela desconta simplesmente em cima do base e do tempo de serviço. Ou O que ele, seja,
ele complementa o salário com as horas extras, mas não vai levar isso para Isso. aposentadoria. Não Então, na leva. verdade, se a gente for considerar que não existe no Brasil jornada de 60 horas semanais, Sim, que é fato, sim, o que nós teríamos que fazer é ter uma base salarial maior, né, para esses sim, servidores, para ser uma coisa honesta. Né? Senão a gente sim, finge que está administrando, finge que está pagando o servidor sim, e, na verdade, você está pagando uma sobrejornada. Eu exatamente. perguntei isso, Fábio, justamente porque você é uma realidade, né, que a gente conhece, mas você falou que hoje os servidores eles ficam em cima de penduricalhos, né? Sim, Como que seja hora extra, que seja diária, né, de que seja o alguns, vale alimentação. o vale alimentação, que é só enquanto ele está ativo, Sim, ou seja, temos hoje aí até um contingente de servidores com licença prêmio que sim. não usufruem, não gozam da licença prêmio, porque, né, tirando a licença prêmio, eles vão ficar numa situação de penúria, né? Cal- de calamidade, vamos dizer assim. Eu vou te falar um fato que aconteceu essa semana. O cidadão tem 70 anos, eu não vou dizer o nome dele porque não tem autorização para dizer o nome dele. Procurou o sindicato, né, porque o pessoal quer que ele aposenta. Certo. Né? Eu falei, mas por que o senhor não aposenta? O senhor já tem 70 anos, o senhor já tem 32 anos de contribuição, eu acho que é o momento. Não, eu vou passar fome, porque eu sobrevivo das horas extras. Eu tenho que viajar, eu tenho que ganhar diária, eu tenho que produzir, eu quero trabalhar até os 75, porque eu sei que constitucionalmente eu não posso mais. Mas eu não quero parar agora, porque eu não estou preparado para parar agora. Eu fui lá na Prev, pedi para o gerente de benefício fazer o meu cálculo e saí de lá desanimado, triste. Não saí feliz com a minha aposentadoria. Não saí feliz. Então, eu quero trabalhar e até os 75 eu vou. Sabendo que a gente está numa pandemia, eu sou adulto, né? O senhor já tem uma idade viva. Mas ele falou, não, eu vou enfrentar. Com fé em Deus, eu vou enfrentar. Eu vou embora. Mas, Fábio, se com a situação atual, no regime que nós estamos agora, né, com os 11% de contribuição, com a questão do tempo de serviço calculado como ainda está calculado, essa reforma que foi proposta, ela vai melhorar o quê? No meu ponto de vista, ela vai terminar de destruir, né, uma base de trabalhadores, porque eu vou te ser bem claro, a procuradoria, a própria gestão não pensou no ser humano, não pensou. Por quê? Porque ele tira o alimento, no meu ponto de vista. Né? Se você pegar hoje, qualquer servidor que ganha hoje um salário de R$ 1.300 e aplicar nele 14%, você vai levar dele pouco mais, né, ou pouco menos de R$ 150 dele, que vai fazer falta na cesta básica dele. Quem Ele ganha vai R$ estar 1.300 ganha só para comer, né? Isso é verdade. só para comer. Então, Então, no outro dia ele vai estar aqui. qualquer coisa que aumente desse desconto, realmente é a comida que está É a tirando da comida. A pessoa. comida, é o medicamento e por aí vai. O que acontece? No outro dia ele está aqui no sindicato, Fábio, faz um vale para mim para a farmácia, faz um vale para mim para o sacolão, porque não deu, cara. Então é uma bola de neve que vai se arrastar, né? Se caso for aprovada essa lista de 14% para todos. Entendo. Uma pergunta que me foi feita aqui, aproveitando Sim, para encaminhar, que o pessoal está participando bastante, e tem gente legal. reclamando do seu som ainda, viu? Pois é, eu Não acho que eu vou ter sei. que colocar meu fone de ouvido, né? Tenta aí, se você colocar, acho que vai ficar melhor. Mas é o Vou colocar meu seguinte, fone. Sim, é, nesse tempo agora de pandemia, e obviamente, né, estão perguntando ao presidente do sindicato também, sim, pessoal que já tinha, né, como na maior, na maior. você bem explicou, pessoal que já Sim, tinha, contava, vamos dizer assim, dentro do seu salário, com horas extras, né, com as diárias, sim. né, com todo esse que a gente costuma chamar, né, eu também sou de sindicato, a gente costuma chamar de penduricalho, que não leva para o túmulo, né, não leva para aposentadoria, não leva para lugar nenhum, A família não vai levar, usufruir disso. não vai usufruir. E
muita gente fez os seus empréstimos consignados, não vou nem dizer de outras despesas, porque o pessoal tem deixado atrasar mesmo, né? Outra boleto, etc., tem atrasado. Certo. Mas, pessoal, coloca o fone aí que eu vou fazer a pergunta. Estou usando aqui a tecnologia aqui. É assim mesmo. Ao vivo é assim, viu, gente? Não estranha, não. Isso é sinal de que não foi nada combinado, nem ensaiado. Colocou o fone? Deu uma congelada aí na sua imagem, não sei se você está me ouvindo. Tem a participação aqui de um servidor também. Mas fala, né? Infelizmente nunca vi político do público como se fosse problema. O Fábio caiu. Olha, meu amigo, problema de corrupção, mas vamos lá. O cerne da corrupção no país não está nos servidores, né? Sempre está nos políticos. Quem, infelizmente, ainda persiste no país a tal da indicação política para ocupar cargos, etc. Então, aqueles servidores que estão lá colocados temporariamente, via de regra, não são os servidores, né, ingresso por concurso, por seletivo, seja lá o que for, mas são servidores realmente de uma indicação política. Bom, de toda forma, o Fábio está voltando aqui, acho que ele caiu por causa do fone, e dizer mais, né? Essa questão de que servidor político não pensa em servidor, a gente tem que fazer uma outra reflexão. O cidadão tem que pensar em serviço público. Fábio, só estou respondendo aqui um questionamento quando você colocar o fone. Fique à vontade. Fala aí, professor. Te ouço. Está me ouvindo? Ok? Oi? Perfeito agora, melhor, 100%. Então, meu amigo, quando fala assim, político nenhum pensa em servidor, a gente tem que inverter um pouco a história. A gente não fala de político e de servidor. As pessoas pagam impostos para ter serviço público. Todo mundo paga imposto para ter um serviço público de qualidade. E quem presta esse serviço público é servidor público. Eventualmente, um ou outro pedacinho de serviço pode até ser terceirizado, mas o serviço de excelência é prestado por servidor público. Então, na hora de escolher os políticos, é que o cidadão, não só servidores, mas que o cidadão também tem que se preocupar em escolher o político que se preocupa com a prestação de serviço público. E aí a gente envolve, né, a qualidade, gestão de excelência, etc., e também incluindo aí os servidores públicos. Então, meu amigo, que fez aí esse questionamento, que nunca viu político se preocupar com o servidor público, então vamos mudar isso daí. Vamos fazer a população enxergar os políticos como as pessoas que detêm o poder de melhorar o serviço público, e aí necessariamente nós vamos ter a preocupação com o servidor público. Afinal, nunca deixo de dizer, sempre falei, serviço público de qualidade é prestado por servidor público reconhecido e valorizado, né? Também não adianta só bater palma para enfermeiro, bater palma para professor, bater palma para técnico de raio-x, mas não paga insalubridade, não paga o adicional, por exemplo, de horas de aula, não paga o que ele tem direito a receber, que ele tem que ficar entrando na justiça para receber. Então, o servidor público também não quer só bater palmas, não. Agora está aí. Eu pergunto, aproveito, né, esse momento, pergunto. Durante muito tempo a gente questionou por que um vereador ganha mais do que um professor. Eu nunca fui a favor de reduzir salário de vereador. Eu sempre fui a favor de aumentar o salário de professor. Porque um vereador poderia ganhar um salário mínimo. Isso melhoraria o quê? A vida do professor? Nada. Nós temos que melhorar a vida de quem trabalha. Então, hoje eu faço a pergunta, né, que é dentro da classe política. Por que um vereador ganha mais do que um enfermeiro? Por que o vereador ganha mais do que um médico? Por que o vereador ganha mais do que um técnico, né, na área da saúde? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje, né, porque a gente está vendo o pessoal ir arriscando a vida. Só lembrar uma coisa aqui, que tem muita gente que não sabe, o salário base de um médico especialista, vamos colocar assim, coloca lá no edital, para trabalhar 10 horas por semana, é uma jornada aplicável aos médicos, é de menos de R$ 1.100. Sim. Tudo bem que tem gente que está ganhando R$ 1.100 para trabalhar 40, mas estou falando um médico especialista. E depois a gente vai reclamar que não consegue os médicos. Mas, Fábio, agora sim, você está com som
Top. Por favor, Tranquilo, né? pode continuar. Obrigado. Então, a gente vê, César e ouvintes aí, servidores, a eterna falta de gestão, né? E a gente analisa isso nesses últimos 7 anos, que muita coisa não foi feita, que o servidor, é o presidente de bairro, ou é o vereador que não é da base. A gente vê isso claramente. Eu já ouvi, dentro da Câmara Municipal, o vereador vir para mim e falar: presidente, o senhor pediu para a pessoa errada. Eu falei: mas como assim eu pedi para a pessoa errada? Eu estou aqui há 4, 5, 6 anos pedindo integridade e periculosidade do serviço. Quando chega o projeto aqui, os senhores não estão em gaveta porque foi do vereador tal, que é da oposição. Então, assim, a gente vê que a coisa é muito pessoal. Personalíssimo, né? Isso, pessoaliza tudo. E isso leva a quê? A prejuízo. Nós estamos numa pandemia. Sonhava que isso, com o grau de está, é só olhar os índices de casos. Eu tenho 650 pessoas que foram testadas e tenho 500 que eram positivos e a coisa sem controle. Uhum. Foi pedido associação dos empresários, pelo sindicato, pelo munícipe, olhasse, conseguir os trabalhadores da linha de frente. Uhum. Fosse olhado, conseguir, essa pandemia iria chegar ia chegar à região oeste, como chegou. O que a gente vê hoje? Muito pouco foi feito. As forças do nosso município, né, estão paradas. O prefeito agora entendeu, depois de muito tempo, que a prevenção. Parece que o Fábio congelou de novo. Quem está acompanhando a gente aí tá me ouvindo ainda? Isso acontece. Ficar aí um apoio da gestão. A gente está trabalhando isso, Secretaria de Saúde. Do meu, nós temos 10 motoristas, né, que tiveram aí o necessário para poder estar retornando agora Covid. Deus um hábito, né? Mas temos outros segmentos que hoje estão com óbito. Caixa, hoje eu vi o curso do Leonardo, $1,5 milhões para né? E dinheiro entrando. Então, assim, não é motivo de plantar. Nós pedimos há 60 dias atrás que o prefeito implantasse em grau máximo a insalubridade de 40% e 2% da linha de frente. A Procuradoria emitiu um parecer que a Lei 101, o índice está lá não sei aonde, tá. Falei: opa, peraí, eu não disse que é para você colocar na força é para você aplicar com o dinheiro que veio da pandemia, você aplica no que está na linha de frente. Então isso mostra claramente que não querem fazer porque é o sindicato que está. Eu vou além, Fábio. Infelizmente, nós vimos aí como se diz, um anúncio no começo do ano, né, de que pagariam a insalubridade para quem tem direito. Sim. E realmente já foi feito o trabalho, né, do LTCAT, já foi elaborado, com alguns setores talvez não tenham sido contemplados. Cito aqui, por exemplo, a biblioteca, que não chegaram nem a fazer o levantamento da biblioteca, e lá nós temos conhecimento dos agentes insalubres, né, que são
os livros de arquivo e etc. São agentes insalubres, que necessitam de EPI e ainda da insalubridade. Mas, e outros setores que foi escrito patentemente de que precisaria ser pago a insalubridade nos diversos graus e a periculosidade dos guardas. Não tinha pandemia em janeiro, não tinha pandemia em fevereiro e não foi feito o pagamento de ninguém. Não. O fato é que nunca deixou-se de fazer por alegada falta de dinheiro. Quero só ressaltar uma coisa. Quando a administração fala, não posso, porque a Lei 101, ela tem um limite de pessoal que nós já estamos próximos do limite, não podemos ultrapassar. É a mesma responsabilidade fiscal que o gestor tem que ter, por exemplo, com a Lei de Licitações, em que ele pode comprar, ele teria limites para fazer licitações e hoje ele está comprando aí 3 milhões de reais sem fazer licitação. Certo. Então, ele é um momento de excepcionalidade. Ou seja, a pandemia é um momento de excepcionalidade. E é óbvio que garantir no mínimo o pagamento da insalubridade dos servidores que estão atuando aí na saúde, e eu digo mais, tá, Fábio? Hoje na saúde, e em outras áreas também, vou citar aqui a área da fiscalização, não existe linha de frente, né? Só existe uma linha. Hoje, o técnico administrativo que está lá na saúde, ele também está exposto aos colegas que estão em contato com o pessoal contaminado. Então, a insalubridade não tem como dizer assim, que tem uma linha de frente. Hoje, a insalubridade, né, para quem lida com a saúde, é para todos. Só existe uma linha, né? Não tem uma linha separada. Exato. E, infelizmente, as desculpas sempre são muitas, né, para deixar de pagar. A justiça reconhece que tem o direito, as pessoas gastam dinheiro com advogado, às vezes deixa 30% do seu direito lá com advogado, entra na justiça, aí ganha, forma um precatório, né, que vai ser jogado aí para frente para pagar. Cáceres hoje ainda é um dos maiores devedores de precatório do Mato Grosso. Né? Então, olhei o último feito em fevereiro. Esses dias uma servidora me pediu até para olhar a posição do precatório dela, né? Falou, olha para mim se está perto de receber. Não, ela ganhou ação ano passado. Ih, coitado. Eu falei, pode, tem muita gente na sua frente, mas muita gente. Por quê? Porque o valor que paga é pouco. Então, e aí, não adianta, né, depois a gente ficar ouvindo essas desculpas. O fato é que realmente poderia já estar pagando desde janeiro, no mínimo, poderia estar pagando desde o ano passado. Sim. Além da questão do limite de pessoal, nós também fizemos até uma indicação com as fontes de recurso, que era para que o município fizesse o pagamento do abono, como diversos outros municípios fizeram, né, o abono direto para os profissionais de saúde. Nós temos aí obras como, por exemplo, vou citar a reforma da biblioteca, da antiga biblioteca. Um prédio histórico, necessário demais fazer a reforma dele, mas neste momento, né, da pandemia, qual é a necessidade, a prioridade de se gastar lá R$1,5 milhão de reais com a reforma daquele prédio, né, que a gente sabe nas condições na qual pegou fogo, sendo que eu tenho servidores que estão lá na linha de frente, como eu falei, hoje todos os servidores estão na linha de frente, que são os servidores da saúde, se eu tenho os servidores lá sem receber a insalubridade, custeando muitas vezes, né, a gente sabe que muitos custearam seus próprios EPIs, até que viessem EPIs por doação, e aí priorizando gastar dinheiro em obras que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com o momento atual. Cito novamente, é uma obra importante, é uma obra que tem que ser feita, porém não é prioridade nesse momento. E aí também, quando esse servidor receber lá na justiça, e aí a partir daí ele passar a fazer a contribuição previdenciária disso, vai mudar novamente a regra do cálculo. Então, em outras palavras, existe pouca valorização do servidor nesse momento, né, que poderia ter melhorado. A nossa base de cálculo vai continuar muito baixa, os penduricalhos muito altos, o que causa uma sobrepena na questão previdenciária, porque vale alimentação, hora extra, né, essas complementações todas ele não vai levar, até porque o cálculo é feito sobre a base.
Sim. Fábio, acabou que a gente não completou. Eu queria saber, que foi perguntado ao sindicato, a questão dos consignados. Foi Certo. feita alguma conversa, teve alguma medida para suspender o pagamento desses consignados? Por que eu digo isso? Porque teve gente que, vamos supor, ganhava lá R$ 3.000, né, trabalhando 60 horas por dia e com diária, etc. Tal, ele tinha o salário. E o Uhum. consignado dele, claro, foi feito em cima do salário básico. Só que hoje ele não está ganhando mais nada, né, Não. porque não está tendo o pagamento desses penduricalhos, então, obviamente, e o consignado era grosso, né? Então, o consignado está descontando tudo. Foi Tudo. feita alguma medida nesse sentido ou não? Então, eu fiz uma consulta ao procurador Bruno, né? Até então ele me respondeu que era uma discricionalidade feita e que ele ia conversar com o prefeito para ter possibilidade de aí até 4 meses aí. Preciso Certo. disso, né? Falei, ok, Bruno, faça favor da pandemia, o pessoal tendo as horas diárias, muita gente deixou estar em home office, então, muito de risco. Então, era um momento de disponibilidade até para ele ter o alimento nessa. Passou, me retornou dizendo, Fábio, o prefeito ainda não decidiu o que vai ser feito e a posso, né, promulgada aí antes de ter um, né, de fazer. Então, eu informei, né, que era uma descrição do prefeito e até então o prefeito não tinha estado em fazer. Se não vai fazer, o prefeito não está a vida no meu ponto de vista. A gente já pediu coisas se fazer, não foi feito, e fora, eu tenho documentos que estão aí há 30 dias para poder ter resposta, muitas vezes não tem resposta, e fica por isso mesmo. Então, assim, não espere servidor que seja feito algo nesse sentido, porque nós já estamos com 4 meses de pandemia e, assim, uma sinalização do prefeito em relação à situação consignada. Certo. Deixa eu falar duas coisas aqui. Então, se depende da discricionariedade dele, né? E é Sim. uma questão que a gente sabe que não pode sair da Câmara. Isso, Infelizmente, só sim. Pois não. em consideração que foi o sindicato que pediu e que não foi um vereador da base que pediu. Né? Teve gente que veio e falou assim para mim, pô, não coloca mais o César aí na frente não, que o prefeito já falou que não vai fazer. Falei, pois é, o César é um parlamentar eleito, assim como os demais, tem que avaliar um pedido que é benéfico para a sociedade, para os trabalhadores, é só isso. Então a gente Muito teve que ouvir republicano isso, né? muito. Né? Então, é por Pois aí a bem. coisa. Infelizmente, a questão da democracia da República, ela não está muito clara, né, para algumas pessoas, principalmente para aqueles que são acostumados a mandar, mas o fato é de que ela existe e que nós estamos aí para exercê-la. Independentemente de qualquer divergência ideológica, né, que nós podemos ter, que até que não são muitos, Não, porque até eu mesmo e o prefeito viemos originalmente do mesmo partido, fomos eleitos no mesmo partido, nós não temos tantas diferenças ideológicas assim. Temos algumas diferenças pessoais, mas, por exemplo, hoje, por mais que se fale do excesso, e eu também acho que é um excesso na compra de veículos e etc., mas o maquinário da prefeitura coaduna com o pensamento que eu teria. Eu também teria comprado, né? Eu não teria terceirizado obras para serem feitas. Eu também teria comprado patrol, também teria comprado trator, etc., para fazer as coisas. Mas estrutura. nós temos estrutura, né, para que o serviço seja feito por servidores, Isso. entende? Não também comprar estrutura para colocar o serviço para ser feito por terceirizados, né? Com todo respeito a todos que trabalham nas empresas terceirizadas, mas como eu disse, para nós termos garantia, né, de autonomia e de direitos dos servidores, tem que ser para o servidor. Bem, Sim. então eu queria falar de duas coisas. Uma delas é em relação, em cima disso daí, né, que então não teve acordo, né, por parte do prefeito para fazer a suspensão Não do houve desconto resposta. dos consignados. E
falar duas coisas aqui. Dinheiro. Há tempos atrás, eu fiz um requerimento diretamente, né, à prefeitura para saber o saldo financeiro e o saldo orçamentário do município. Pois bem, praticamente deixaram exaurir todo o prazo para tirar o que a gente sabe que é um relatório que é só um botão. Você aperta um botão, você tem o saldo. É simples, simples. Eu conheço o sistema que faz. Você aperta lá um botão, tem lá, saldo bancário do dia que você escolher. Nós tínhamos, então, 31 de abril, início de maio, fim de abril, nós tínhamos um saldo de dinheiro na conta da prefeitura de 33 milhões. 33 milhões. Eu, líquido. obviamente, líquido. Tá lá, dinheiro depositado. Tá na conta do Banco do Brasil, conta Caixa Econômica, todas as contas. 33 milhões. Como eu acompanho tanto os repasses quanto os gastos, né? Então eu tenho já a minha estimativa de quanto nós teríamos hoje em conta e eu fiz novamente, né, o pedido de informações. Está aqui, meu pedido registrado, foi encaminhado para a Secretaria de Finanças, né, já há 2 dias, né, já completou 2 dias, amanhã já vai para 3 dias, e é possível, né, e está dentro do prazo dentro da lei, que também demorem para responder. Mas a gente sabe hoje que não é problema da prefeitura, não é falta de dinheiro em caixa. Isso efetivamente não é. Mesmo com os gastos que nós estamos tendo, nós não tivemos a queda tão acentuada como tiveram outros municípios, principalmente da arrecadação própria, e estamos tendo os repasses, né, como que entrou ontem, dos 6,5 milhões de reais da ajuda aos municípios. Nós estamos tendo compensação da redução do FPM. Por que eu estou dizendo isso? O município tem que parar de usar como desculpa o caixa quando ele não demonstra o caixa. Então, falar que não está podendo pagar servidor, comprar EPI, etc., em relação à falta de caixa, quando ele não demonstra o caixa. Então, se houvesse mais transparência, eles até poderiam argumentar. Uma outra coisa que eu quero falar também, adiantando aqui, que foi em cima de requerimentos que eu fiz, que estão parcialmente respondidos. Eu fiz tenho aqui o registro com protocolo, posso te passar, onde eu peço a informação em relação à elevação de nível e classe, né? Porque eu venho acompanhando todas as publicações, e no mês de junho, findou o mês de junho, sem nenhuma portaria, né, ou edição do Diário dos Municípios, com elevação de nível ou classe de servidor. Pois é, mas suspenderam baseado no quê? Não houve publicação da suspensão, não houve justificativa da suspensão, e a minha resposta, o que me responderam oficialmente, foi que, diante da orientação, informamos que não houve elevação e atenção ao vigor da lei, que é a lei complementar, que está a lei 173/2020, bem como pela orientação da Controladoria Geral do Município, que entendeu que as progressões estão impedidas por conta da publicação da lei retromencionada. Aí o que eu fiz? Eu falei, então, eu quero essa orientação, porque a lei complementar 173, ela é muito clara ao dizer que não serão dados até o 2022 aumento de salário. Ou seja, eu não posso pegar o salário hoje, infelizmente eu não posso pegar o salário hoje de R$ 817 do motorista e aumentar para 1.000 ou aumentar para 1.500. Não posso dar aumento. Mas o motorista que fez o concurso lá para 817, ele fez o concurso dentro de um plano de carreiras, cargos e salários. Então isso não é aumento. A progressão de nível e de classe, ela inclusive já foi questionada isso daí constitucionalmente em diversos municípios e até em estados, e já foi deferido. Não se configura aumento. Portanto, eu estou deixando claro também ao presidente do sindicato que eu já fiz essas informações e, novamente, aí eu pedi, então, diante da citação de orientação emitida pela Controladoria Geral do Município, solicito encaminhamento do processo de consulta e orientação e número do registro DOC para completar esse pedido de informação. Sabe quantos dias tem isso? Feitos hoje 14 dias. Agora, abre a minha cabeça. Se tinha um documento orientando a não fazer, qual é a dificuldade de fornecer a cópia desse documento? Será que ele existe? Justo. Ou só falaram de boca, assim, não paga não, porque a lei complementar 173 está suspensa. Pois bem, então,
a gente vê que parece que estão todas as armas voltadas contra o servidor. Né? Todos os entendimentos são contra o servidor. Parece que tem um regozijo, né, de falar assim, não, se é direito do servidor, se a gente tiver vamos dizer, uma brechinha para não pagar, não vamos pagar. Mas para mim está muito claro, a gente tem toda a jurisprudência, todos os tribunais já entenderam que elevação de nível, elevação de classe não é aumento, portanto não se enquadra nas vedações da Lei Complementar 173. Nós vamos continuar tratando disso. Porque agora vou fazer exposição, sim, de tudo aquilo que deveria ser uma informação na ponta da língua, mas que a administração faz de tudo para omitir e não expressar. Bom, Fábio, como tinha falado até um pouquinho antes, talvez teve gente que entrou agora, e também pode falar. Tá. Então, a gente vê com muita truculência, né, por parte da administração, essa situação de invocar o decreto da PEC, né, porque é para tirar das costas do trabalhador público, né, a gente vê também situação de nível, né, dedica, né, de madrugadas aí, e quando ele conclui fazer essa elevação de uma centena de professores, enfermagem, a gente incentiva a estudar, todo mundo chega com a cara na porta e está suspenso, né, determinado aí qualquer elevação devido à PEC da guerra aí, guerra contra a Covid. Então, assim, é bom saber que tem discussão em outros municípios e a gente também enfileirar aí também os pedidos para que aí, né, então, já nada, né, 14, a orientação que seja cumprido aí os protocolos. A gente orientou aqui que protocolado e desse andamento nesse direito do trabalhador. Não, isso porque às vezes tem alguns trabalhos que a gente acaba fazendo que passam, como se diz, não é escondido, mas passa sem a população saber, né? Por isso que eu estou falando que eu tenho que fazer essa exposição. Então, já temos essa discussão. A Confederação Nacional dos Municípios deixa claro também o entendimento de que a progressão, né, de nível e classe não se enquadra não é aumento, não se enquadra como vedação, só ficam, né, aquelas vozes na cabeça, infelizmente, do gestor, de dizendo assim, não, se proibiu dar aumento, então não vai dar aumento. Eu nem quero, quer dizer, quero, né, na verdade eu quero, né, a gente pretende estar lá, mas eu fico imaginando qual não vai ser a nossa dificuldade se essa gestão fizer sucessor no ano que vem, por exemplo, para a gente garantir o RGA, né, diante disso. Será que também vão entender que o RGA é aumento? Né? Porque nós não temos a recomposição do valor de compra, né, eu entendo que não é aumento. Acho que o entendimento de todos é que não é aumento. Mas só será... Justo. Mas será... Eu vou perdendo... Quando eu faço um reajuste de 3%, é porque eu estou perdendo 0,25 todo mês. Eu perdi 0,25 em janeiro, fevereiro, março, abril, quando chegou em dezembro eu perdi 3. Então em janeiro eu recomponho os 3, né, daquele que passou para trás. Então de todo jeito eu perdi dinheiro da recomposição inflacionária. Mas infelizmente, né, como a gente tem entendimento, se hoje a gestão não quer dar a progressão, dá não, né, no caso, reconhecer, porque é direito da pessoa. Se não quer reconhecer o direito da progressão de nível e classe, imagine se nessa situação ela daria o RGA. Né? Imagine se o nosso RGA fosse em junho, ao invés de ser, né, no começo do ano. Com certeza, a gente estaria brigando agora para tentar uma reconstrução do RGA. Por isso que eu tenho muita preocupação com quem vai estar lá na gestão em janeiro do ano que vem. Né? Qual o compromisso que ele vai ter com a recomposição do RGA, com um trabalho para a recomposição real, né, do salário, porque a gente sabe que temos perdas aí de algum tempo já, 22%, históricos 22%, né, que muita gente pega na justiça. Já tem tempo. Então, Fábio, como a gente tinha conversado no começo, talvez algumas pessoas perderam, né, não acompanharam,
Não houve hoje deliberação sobre a PEC a PEC, desculpa, projeto de emenda à lei orgânica, né? Que é PEC é da Constituição, mas a nossa lei orgânica é a Constituição Municipal. Não Sim. houve hoje deliberação em relação à alteração da lei orgânica referente à Previdência, né, por ausência de alguns documentos que nós havíamos solicitado e também por se tratar de um novo projeto. Foi apresentado um substitutivo, né, então a comissão está dentro do prazo. E aí, por conta disso, foi deliberado na reunião da CCJ de que não haveria essa audiência pública amanhã, até porque os próprios membros dos vereadores receberam um projeto novo e vão analisar antes da realização da audiência. Então, já comunicando aí, deixando explícito aí para todos, porque até os convites foram feitos, né, de que nós não vamos ter a nossa audiência pública em relação à Previdência amanhã. Eu te encaminhei já a cópia, né, do substitutivo, né, que foi apresentado. Já te encaminhei também os documentos acessórios, né, que foram passados. Ficamos aí à disposição de todos os servidores, né, que são diretamente envolvidos. É importante também que os familiares dos servidores também interajam, né, se interessem por esse assunto, porque É importante. Às vezes hoje, eu vou dizer isso aí porque a gente está nas redes sociais, às vezes hoje você tem o seu pai servidor público, né, e você está com a sua carreira lá, por exemplo, seja de advogado, seja de médico, né, seja de servidor público de outra esfera, e não tem muita preocupação, né, vamos dizer assim, com essa questão em relação... Seu pai não está muito preocupado com isso, mas você como filho deve se preocupar, porque vai envolver a aposentadoria dele. Você como marido ou esposa de servidor deve se preocupar, né, porque você também é diretamente afetado por essa reforma. Então fica aí nosso convite e nossa disponibilização, junto aí com o sindicato, junto com o Fábio, junto com o Conselho da Prev também, que é muito acessível, a própria diretoria executiva da Prev é muito acessível para a gente discutir isso, e realmente nós temos que chegar ao que é melhor para todos por meio, né, do diálogo. Certo. Fábio, tenho que agradecer de novo a sua participação. Não é todo mundo que está aceitando fazer essas lives comigo, viu? Então, registro aqui de novo. E deixa aí mais uns minutinhos para você encerrar. Até para gente. Nosso tempo acaba. Você estava falando aí, eu lendo aqui o pessoal está escrevendo, né? Aqui em especial a Rosenil. Ela pergunta aqui, né? Precisamos fortalecer o sindicato, né? Isso. É necessário, né? O profissional do direito contratado pelo sindicato pudesse dar suporte ao Rosenil. O Wagner dá o suporte a todos os servidores respectivos sindicalizados ao SSPM. Né? Nós temos feito várias ações coletivas, né? Inclusive uma das ações serão abertas aí, essas de não elevação de nível, né? Já temos servidores vindo aqui que houve êxito em fazer elevação, em situação de elevação, e depois tiraram a elevação a elevação o salário, né? Pagou um mês e outro mês tem até essa situação. Então, o profissional não com o Dr. Wagner, e ele dá todo o salário aqui, para a diretoria. Então, qualquer situação que seja para o seu juízo, está à disposição para o profissional para nos dar o suporte. Não importa se é uma sindicância, mérito, até eu, como presidente do sindicato, volta e meia recebo notificação de sindicância, a última que eu trabalho, entendeu? Eu sou um servidor passado e trabalhei muito antes de vir para a diretoria do sindicato. Então, questionado e respondeu prontamente os questionamentos da comissão, sindicância, e então, aberto a todos os serviços. É um profissional que a gente tem até aqui. Outra situação importante que você realça é a participação dos familiares. Porque no futuro, esse salário, esse recurso que o Estado vai deixar para a sua família, ele não pode ser significante.
ele não pode ser da tristeza, igual esse aqui, né? Já com todos os requisitos para aposentar e não quer aposentar, eu vou passar por isso. Então, é triste o trabalhador que trabalhou 2 anos para a prefeitura municipal. Então, a gente tem que tomar como exemplo e para poder estão em levar a sério. Essa está findando, não levou a sério, mas a próxima que virá, né, com ordenação, sangue aí, a gente quer pôr um prefeito lá, que seja, mas que respeite os trabalhadores, munícipes, que tragam emprego para a cidade. São 8 anos de uma gestão de Serra que não gerou um emprego diretamente ao município de Cáceres. Me conte uma empresa que veio para Cáceres e gerou divisas para o município. Não existe. A única coisa que foi feita foi taxar o empresário, né? Taxar o mototáxi, taxar o trabalhador que filha para a escola no horário da aula, tirar o direito dele e simplesmente dizer que tem que acreditar. Mas não propôs nada de geração de vidas em empresas. Então fica aí a dica para os candidatos a prefeito, né? Vamos olhar pelo nosso município, pela nossa cidade. Nós precisamos crescer, precisamos de agricultura familiar forte, né? Industrialização forte, lógico, do nosso Pantanal. Não deixar vir instalar na beira do rio. A gente tem que olhar também, né, a fauna e a flora da região, que é muito rica. Então a gente precisa envolver todo o serviço, com a sociedade, com os presidentes de bairro, com os vereadores, acabar com essa briga interna entre os edis da Câmara Municipal. Simplesmente os caras estão lá legislando, né, na sua maioria aí, próprio umbigo. E a população se lasque. Né? Então, assim, não dá mais para admitir isso. Então, população, servidores, vamos analisar as propostas, vamos analisar todos os segmentos, de onde vêm esses candidatos, e valorizar aqueles que estão trabalhando e lutando por todos, indistintamente. Então, fica aí o meu desabafo aí também no finalzinho, porque a gente acompanha há 8 anos e não é fácil ser presidente do sindicato e não está sendo fácil ser servidor que está hoje, né, buscando a sua vida. Sim. Em prol da nossa sociedade. Então, parabéns a todos os servidores, parabéns a todos os familiares dos servidores, aqueles que estão com os servidores hospitalizados, temos colegas hospitalizados, graças a Deus num grau menor. Então, que Deus possa abençoar nós, iluminar esse final de gestão, porque a gente precisa sobreviver a essa pandemia para poder cuidar das nossas famílias. Obrigado, Fábio. Então, chegando ao final, novamente agradeço essa discussão em relação à previdência dos servidores. Acredito aí que a gente ainda vai ter necessidade de se reunir mais algumas vezes. E contamos com a participação de todos, né, entendendo que, conforme a exortação que você fez aí ao próximo gestor, valorizar o serviço público por meio do reconhecimento do servidor público é valorizar o dinheiro de quem paga. Né? A gente paga imposto para ser bem aplicado. Então, obrigado. Fica de novo nosso reconhecimento aí ao trabalho do sindicato. Boa noite. E, na medida do possível, que não passou, a gente vai responder os questionamentos que foram feitos agora. Para responder, pode ligar. Fábio Lourenço está à disposição. Tá joia. Obrigado. Tchau. Até mais.